Olá, boa tarde a todos, na paz do Senhor Jesus. Vamos encerrar a nossa aula de número 9, que tem por título O Mistério da Unidade Revelado. O tópico 3 desta aula, ele fala sobre o mistério pré-estabelecido por Deus. O apóstolo Paulo, ele traz aqui à tona o fato de que Deus nunca foi surpreendido por nada. O fato de Adão e Eva terem pecado lá no Jardim do Éden não foi surpresa para Deus, porque Deus já sabia disso. Antes mesmo de criar todas as coisas, Deus já sabia na sua onisciência tudo o que haveria de acontecer. Então Deus não é pego de surpresa por nada. E aí o apóstolo Paulo traz aqui a nós a noção de que esse mistério oculto durante os séculos e que foi revelado agora, ele aconteceu dentro de um planejamento estabelecido por Deus, de um projeto estabelecido por Deus. Deus não faz nada sem antes planejar, sem antes projetar aquilo que ele deseja fazer. Deus é um ser extremamente organizado, faz tudo com organização, tudo com planejamento, e a gente vê isso na criação do universo. Ele levou 6 dias para criar todas as coisas, sendo que ele poderia ter criado tudo em milésimo de segundo, tal o seu poder. E por que então que ele demorou 6 dias para fazer? Porque ele quis fazer todas as coisas de forma organizada, para dar a nós, mostrar a nós que nós também devemos ser organizados, devemos fazer planejamentos, projetos para a nossa vida, projetos para aquilo que nós pretendemos conquistar. E em se falando e se tratando de coisas espirituais, elas também precisam ser planejadas. A evangelização do mundo, por exemplo, precisa ser feita de forma planejada, com projetos. A igreja precisa trabalhar com projetos, com planos de execução, e esses planos não podem ficar só no papel, na teoria, eles precisam entrar em execução quando são realizados. Mas não vamos falar disso agora, vamos falar desse mistério que já estava pré-estabelecido por Deus, que era a salvação da humanidade e, mais que isso, a unidade entre gentios e judeus. Durante toda a existência da humanidade, desde lá do Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, que Deus vem projetando e planejando este seu meio de salvar a humanidade através de tantos homens que ele escolheu, dos patriarcas, como Noé, que salvou a geração passada das águas do dilúvio, né? Toda a humanidade pereceu, porém ele e sua família se salvaram porque ele creu naquilo que Deus falou para ele, de construir uma arca e conservar ele e os animais que Deus determinou que ele colocasse na arca. Depois, através de Abraão, através de tantos outros homens depois que Deus levantou, os profetas mesmo do Antigo Testamento, proclamando a vinda do Messias, exortando Israel a se arrepender, a se converter, a voltar para Deus. E esse projeto que, como eu disse lá na aula passada, ele estava oculto aos profetas do Antigo Testamento, em parte revelado, alguns deles, não muitos, mas alguns deles foram revelados parcialmente, esse plano de salvação, embora eles tinham isso em mente, que esse plano seria um plano militar, um plano político e não um plano espiritual, mas Deus tinha em mente e tem em mente a salvação espiritual de toda a humanidade. Então aquilo que Jesus veio fazer não foi salvar Israel do poder militar de Roma. Jesus veio trazer salvação e libertação espiritual. E eles não entendiam isso, não compreenderam isso. E até hoje muitos judeus não entendem isso, não compreendem isso. Eles acham e esperam ainda o Messias que virá libertá-los de forma militar, e não é essa a verdade. Apesar que embora eles tenham muitos inimigos ainda hoje, lá na região do Oriente Médio, todos aqueles países são inimigos ferrenhos de Israel, e eles esperam essa libertação.
desse poder bélico, desse poder militar. Mas não foi isso que Jesus veio fazer. Jesus veio trazer uma libertação espiritual. Jesus veio fazer uma reconciliação do homem com Deus. E eles não compreenderam isso. E esse plano já estava, já desde a plenitude dos tempos, né? Desde a fundação do mundo, já estava estabelecido e ele foi executado na plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos significa o quê? No tempo de Deus, que Deus determinou, no tempo que Deus estabeleceu para que isso se cumprisse. E aí o apóstolo fala das riquezas insondáveis de Cristo, que para nós, a nossa mente humana não consegue entender, não consegue compreender a riqueza dessas coisas, né, dessa glória, a riqueza insondável que Cristo veio trazer para nós. E isso é claro que é tudo no sentido espiritual. A riqueza, dentre essas riquezas está a salvação, o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus, as bênçãos espirituais que nós recebemos, como o batismo do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo habitando em nós, a esperança, a paz com Deus, a certeza de uma vida eterna com Cristo, as vitórias sobre o inimigo, sobre a morte, porque nós cremos na ressurreição. Então venceremos a morte, iremos morrer um dia, mas nós cremos e esperamos na ressurreição dos mortos, assim como Cristo ressuscitou, que nós também ressuscitaremos com Ele. Então, essas são as riquezas insondáveis que a mente humana, que a gente fala aqui, mas é muito mais que isso, é muito mais do que nós podemos imaginar, aquilo que nós vamos ter, vamos herdar de Cristo, ou de Deus através de Cristo, quando nós formos levados para o reino celeste de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo fala que a expressão, né, essa expressão, as riquezas insondáveis, se refere às maravilhas e providências divinas que estão além do entendimento humano. Então é muito mais do que nós podemos entender, do que nós podemos compreender. Algumas figuras bíblicas, né, alguns textos bíblicos, eles falam para nós numa linguagem para que nós possamos entender como é o céu. Né? Então João, no Apocalipse, ele descreve o céu como sendo uma cidade onde as ruas são de ouro, os muros são de jaspe, enfim, né, tudo coisa assim suntuosa, mas essa linguagem que ele relata é uma linguagem para que nós possamos entender isso, mas é muito mais que isso. O apóstolo Paulo, ele foi levado ao terceiro céu e ele disse que viu coisas lá que não tinha como ele expressar, não tinha como ele dizer a grandeza que é aquilo que está lá no céu. Então, nós precisamos entender isso, que algumas figuras bíblicas é só para a gente ter ideia de como é, mas é muito mais do que isso. Então, a providência de Deus para a salvação, ou esse mistério que estava oculto lá, que eu já disse, que era a salvação da humanidade, é a unidade entre gentios e judeus, ela se concretiza com a morte de Jesus, com a vinda de Jesus ao mundo. Então, como eu disse em outros vídeos, esse mistério era revelado de forma parcial aos profetas do Antigo Testamento, mas agora ele é revelado de uma forma absoluta, para que todos nós compreendamos, para que todos nós entendamos. E é importante que nós tenhamos em mente que esta revelação, como eu disse também no vídeo passado, ela é feita através do Espírito Santo, não é com estudo secular, não, é o Espírito Santo que nos revela, mesmo porque é o Espírito Santo que nos convence de que nós somos pecadores e que nós precisamos de salvação. Precisamos de um Salvador, e que esse Salvador é Jesus. E nós precisamos entregar nossa vida a Ele. Então Paulo compartilha, né, o apóstolo compartilha com os povos essas boas novas, que era algo imensurável, que é algo imensurável. Então, quando ele entende esse mistério que foi revelado a ele, depois que ele se converte a Cristo, e é revelado a ele o mistério dessa salvação, a grandeza dessa salvação, as riquezas dessa salvação, desta graça que lhe fora revelado, ele começa imediatamente a transferir a outras pessoas, transmitir a outras pessoas a grandeza e a riqueza dessa graça, dessa glória, dessa salvação, desse evangelho que é capaz de transformar, de mudar a vida da pessoa, de transformar a vida da pessoa, de fazer a pessoa uma nova criatura e de fazer dela participante das riquezas celestiais. Então, proclamar essas dádivas, né, que foram projetadas desde a eternidade, é algo assim, singular. Nós precisamos, né, sempre que pudermos, falarmos
dessas grandezas, proclamar essas dádivas que nós recebemos para outras pessoas, para que elas também sejam participantes disso. E elas devem ser livremente concedidas a todos os homens por meio de Cristo. Ela deve não, ela é concedida livremente. Todos os homens estão aptos a receber. A todos os homens é dada a oportunidade de alcançar essas promessas feitas ao povo judeu, que também se estendem aos gentios, uma vez que creem e aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. Então, e tudo isso é feito pelo beneplácito da vontade divina, ou seja, da vontade exclusiva de Deus, né, da sua boa vontade, da sua vontade singular, da sua vontade incomparável, cheia de amor e de misericórdia. Ele faz isso e articulou esse plano de salvação para que toda a humanidade fosse alcançada, não apenas os judeus, como eu já disse repetidas vezes, acham que só eles são povo de Deus, e não é verdade. Então, com Cristo, todos os homens têm a oportunidade de também ser participante dessas promessas feitas ao povo judeu. Então, um plano pré-estabelecido, ou seja, já existia. Deus, quando Adão e Eva pecaram no jardim, já sabia que isso ia acontecer, por isso que Deus já tinha feito o planejamento da salvação do homem, não revelou como esse plano seria. É claro que foi pouco a pouco mostrando através dos apóstolos que esse plano seria através de alguém que deveria morrer, que alguém que seria justo, porque só um justo poderia morrer pelos injustos, e Deus olhava do céu e não via ninguém capaz disso, né, nem justo nenhum na terra que pudesse executar esta obra, e esta obra foi sendo planejada e programada para que ela ocorresse com a vinda do Messias que veio quando Jesus nasceu lá em Belém da Judéia. Então esse plano ele é eterno, um propósito eterno em Cristo. Ou seja, por que eterno? Porque é a plano de Deus, e tudo que Deus planeja é eterno. Esse é um atributo dele, a eternidade. Então ele, sendo eterno, ele fez esse propósito eterno de que é isso? O propósito eterno de tornarmos eternos. Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós não fomos criados, então nós não éramos eternos, fomos criados para sermos eternos. O que quer dizer isso? Que nós não morreríamos. Se não houvesse pecado, nós nunca morreríamos, o homem nunca morreria. O homem morreu porque pecou. Mas o projeto de Deus de eternidade, que o homem fosse eterno, vivesse eternamente, é para ser semelhante a ele, porque ele é eterno. Então, como o homem pecou, então Deus pré-estabeleceu já esse plano de salvação. Por isso que esse plano é eterno, porque Deus estabeleceu antes de criar o homem, para que o homem voltasse a ter essa oportunidade de ter vida eterna. Embora ele venha a morrer fisicamente, mas o seu espírito viva eternamente. E é importante ressaltar que o espírito, tanto daquele que crê em Jesus como daquele que não crê, ele vai viver eternamente. Agora, os que creem em Jesus terão uma vida diferente, vai ter uma vida de gozo, de paz, de alegria eterna, não vai ter tristeza no céu, não vai ter dor, não vai ter luto, não vai ter tribulação, não vai ter choro. E aqueles que não creem em Jesus e não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, a vida eterna dele vai ser uma vida de sofrimento eterno, uma vida de constante sofrimento que nunca se acabará. Enquanto que os salvos não, eles terão uma vida de descanso, uma vida de prazer, uma vida de gozo, uma vida de alegria. Então é sempre bom ressaltar isso, que a diferença entre o salvo e o não salvo é que o salvo terá a vida de gozo, de alegria e nunca mais terá tristeza, enquanto que o não salvo ele terá a vida de sofrimento eterno. Ou seja, o espírito não morrerá, o espírito continuará vivo em sofrimento, e a alma também, é bom dizer isso, que a alma também sentirá essas agruras do sofrimento, de tristeza, de luta, daqueles que não aceitam a Cristo e não conhecem a Cristo e não se rendem a Cristo como Senhor e Salvador. Então o projeto de Deus, esse propósito eterno de salvar a humanidade, estava em Cristo e está em Cristo, não é em outra pessoa. Desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Deus, já sabendo de tudo que aconteceu, ele criou esse projeto, já tinha no seu coração esse propósito de salvar toda a humanidade, mas foi revelando aos poucos a humanidade, revelando aos poucos aos homens, lá do Antigo Testamento, e agora com a vinda de Jesus ele revela
de forma aberta a todos, para que todos tenham acesso a esta salvação, a esse projeto dele de libertação do homem do pecado, para que todos nós sejamos libertos do pecado. E o mistério, né, que já disse também, que é a formação da igreja. Além da salvação nossa, a união entre judeu e gentios, que forma a igreja. Então a igreja, ela passa a ser uma só, a unidade entre os povos. Esse era o mistério que estava oculto, mas que foi revelado. E a igreja, né, tem a função hoje de continuar, de dar continuidade a esta mensagem do Evangelho, a essa mensagem de salvação, de transformação, a essa mensagem de redenção, que Deus providenciou, planejou, projetou a salvação da humanidade, e esta salvação está aberta a todos os homens, disponível a todos os homens, todos os que quiserem. Deus não força ninguém, Ele dá a oportunidade, e cabe a nós a decisão de escolhermos o que nós queremos, ser salvos ou não sermos salvos. Então o plano, né, divinamente pré-estabelecido não surgiu por acaso e nem pelo advento do pecado. Deus não foi providenciar uma salvação porque o homem pecou. Não, isso já estava planejado, já estava no projeto de Deus. Então é importante saber isso, né? Que normalmente nós procuramos dar solução aos problemas quando eles surgem. Deus não. Deus, antes que os problemas surjam, Ele já tem um plano, Ele já sabe o que vai acontecer. Então Ele já antecipa isso. E é importante que nós também, como cristãos, servos de Deus, nós também saibamos antecipar os nossos problemas. Né? Embora não saibamos o que haverá de acontecer conosco amanhã, mas nós podemos antecipar a isso. Como? Orando, vigiando, pedindo a Deus direção, quando formos tomarmos algumas decisões na vida. Isso faz com que nós antecipemos problemas em nossa vida. Quando nós fazemos as coisas de forma impensada, de forma precipitada, por vezes nós entramos em problemas, em confusão, em desgastes com outras pessoas. Então isso tudo é possível evitarmos quando nós consultamos a Deus, quando nós vamos a Deus, quando nós pedimos a Deus direção. Não é que Deus vai dizer para nós tudo o que nós temos que fazer. Não, tem coisa que Deus não precisa falar para nós que nós temos que fazer. Tem coisas que são do dia a dia, que nós sabemos dos nossos deveres, mas existem algumas coisas na vida que nós precisamos consultar a Deus, de como nós faremos, como nós decidiremos, como nós tomaremos uma posição em certas situações. E isso faz com que nós antecipemos também problemas e tribulações em nossas vidas. E Deus, sabedor disso, né, de tudo o que haveria de acontecer, então ele antecipa, ele estabelece antes, né, esse plano de salvação, para que nós tivéssemos, todos nós, toda a humanidade tivesse essa oportunidade de ser salvo e liberto do pecado. E essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Então tudo o que acontece não está alheio a Deus. Deus sabe tudo, Deus conhece tudo. A pandemia que estamos vivendo, que o mundo está vivendo nesses dias de hoje, Deus não está alheio a isso, Deus sabe. Deus permite que isso aconteça. Deus permite que as pessoas enfrentem essas situações. Interessante que eu estava lendo a minha Bíblia essa semana, lá no livro de Crônicas, quando Davi era rei em Israel, ele fez um censo em Israel, e esse censo desagradou a Deus. E Deus enviou uma peste no reino de Israel, no reino de Davi, que matou milhares de pessoas. E eu fiquei meditando naquela passagem que a peste que eles enfrentaram era tão terrível, pior do que a Covid que nós estamos vivendo hoje. As pessoas morriam assim, umas morriam de repente, outras morriam com um sofrimento muito grande, outras morriam, estavam enterrando aquela que morreu e morria também, e era enterrada junta, porque tal era a peste que eles estavam enfrentando, que a situação ficou gravíssima. E Davi se sentiu culpado por aquilo, né, porque ele fez algo que Deus, sem consultar a Deus, e Deus reprovou aquela atitude dele. E quando aí ora a Deus e pede a Deus que tivesse misericórdia do povo, que ele que tinha pecado e o povo estava pagando por aquilo, e que ele tivesse misericórdia do povo, né? E
e perdoasse aquela atitude dele, e Deus então ouviu a oração de Davi, perdoou e fez com que aquela praga cessasse imediatamente. Isso é importante falar, por quê? Porque a gente vê a unidade. Você vê que quem pecou foi Davi, mas Deus faz com que todo o Israel sofra o pecado do rei, sobre aquela atitude que o rei praticou. Então, isso é unidade, e assim é a igreja é uma unidade. Então, se alguém na igreja peca, se alguém na igreja está vivendo uma situação pecaminosa dentro da igreja e continua com as suas atividades normais, Deus ele faz com que toda a igreja sinta isso. Às vezes ele até permite que algumas coisas aconteçam na igreja para que as pessoas se reconciliem, as pessoas confessem seus pecados, para que o pecado seja apagado, seja perdoado e a igreja não venha sofrer. Então é muito importante essa questão de unidade. E a igreja é uma unidade, ela deve ser uma unidade, porque é um corpo, é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é um só. Se um sofre, todos sofrem. Se um está feliz, todos estão felizes. Se um se alegra, todos se alegram. Se um prospera, todos prosperam, porque é uma unidade. Então é importante nós ressaltarmos isso, porque o que Jesus veio fazer foi exatamente isso, unir os povos. E esse povo que foi unido hoje chama-se igreja. Igreja de Jesus, igreja comprada e lavada com o sangue de Jesus, igreja eleita, igreja santificada, igreja responsável pela disseminação do evangelho ainda no mundo, igreja que caminha com destino ao céu. E nós somos parte dessa igreja. E esse propósito de Deus em unir os povos não foi estabelecido depois que o homem pecou, não foi estabelecido depois que Noé saiu da arca, não foi estabelecido depois que Abraão ofereceu Isaac em sacrifício, não. Foi estabelecido antes da criação do mundo, antes de tudo ter sido criado, Deus já tinha estabelecido esse plano, Deus já tinha providenciado este plano de salvação e de unir os povos na formação da igreja. Então, o mistério da igreja foi executado em Cristo. Quando Jesus morre, quando Jesus ressuscita, então a execução do plano de Deus se cumpre. Quando Jesus disse lá na cruz, está consumado, ele disse, o plano que o Senhor Deus planejou, eu consumo aqui na cruz. Então está consumado, está encerrado, está estabelecido. Eu morri pela humanidade, agora compete a eles crerem no meu sacrifício e aceitar-me como o Messias, como o Senhor e Salvador de suas vidas, para que eles sejam participantes do teu reino, porque Jesus veio trazer o reino de Deus ao mundo. E o reino de Deus está estabelecido já, através da igreja. Enquanto a igreja estiver no mundo, o reino de Deus está sendo pregado, o reino de Deus está sendo disseminado para as nações. E isso é o Evangelho. O Evangelho de Jesus tem esse poder de levar o reino de Deus às pessoas. Então, com a morte de Jesus, o plano de Deus se confirma, o plano de Deus se executa e aí forma-se então a igreja, que hoje somos nós, que fazemos parte deste povo, que é o chamado Israel de Deus, os descendentes de Abraão. Não só os judeus são descendentes de Abraão, mas todos aqueles que creem em Jesus e aceitam Ele como Senhor e Salvador. Então eu termino hoje esta aula desejando a todos vocês um bom final de semana, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.